Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, onde juntos nós temos a oportunidade de gastar aí alguns minutinhos, logo nas primeiras horas do dia, buscando a presença de Deus por meio do estudo de Sua Palavra. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós. Vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? Assunto muito relevante para nós e que nós vamos gastar aí alguns minutinhos meditando nesse tema. Mas antes, como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, nós invocamos a Tua presença para este momento, para nós podermos entender qual é a Tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Teu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o texto de hoje se encontra no livro de Gálatas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Interessante essa forma que o texto abordou. Ele trouxe alguns exemplos de quais são os frutos do Espírito. Porém, se você voltar um pouquinho antes, nesses textos que a gente leu, o contexto que está sendo abordado no capítulo 5 de Gálatas, ele traz um contraste entre duas naturezas. Essas duas naturezas estão presentes dentro de nós, que é a natureza carnal e a natureza espiritual. Em alguns vídeos atrás, nós abordamos esse assunto com mais detalhe. Mas é bem fato, né, que a natureza carnal é uma natureza que nós já nascemos com ela, né? É algo herdado desde Adão, né? Como nós somos descendentes de Adão, nosso primeiro pai, né? Por ele ter pecado, o pecado passou para todos os homens. E por isso nós temos essa natureza decaída moralmente. Porém, tem uma outra natureza chamada a natureza espiritual. Essa natureza é uma natureza adquirida. Como, Davi? Ela é adquirida quando a gente se converte para Jesus Cristo, quando a gente aceita o sacrifício dele, né, por expiação pelo nosso pecado, o sacrifício dele por meio de que ele faz a substituição, né, por nós, pagando o preço do nosso pecado, né? Pagando aí o salário do pecado com a sua morte. E por conta disso, nós adquirimos a natureza espiritual. Nos versos anteriores a esse que nós lemos, ele apresenta quais são as obras da carne. Ou seja, o que as pessoas fazem quando estão somente sob o domínio da natureza carnal. E aí ele abrange pelo menos quatro áreas. A primeira área é a área sexual, né? Onde vem aí prostituição, lascívia, indecência, comportamento feio, né? Práticas sexuais que não estão de acordo com a palavra de Deus, nem dentro do ambiente que Deus os colocou. Aí tem um outro grupo, que é o grupo religioso, onde tem a questão de idolatria, de feitiçaria, bruxaria, né? Tudo isso são obras da carne. Ele entra no outro grupo, que é o grupo social, onde tem dissensão, ira, inveja, facção, todas as coisas de tom negativo que envolvem relacionamento entre pessoas. E por último, vem a questão da alimentação, que é a questão das bebedices, ou seja, beber bebidas alcoólicas, e a questão de comer comidas que, primeiro, não são do agrado de Deus e comer em grande quantidade, né? Às vezes a pessoa pensa, não, eu não como as comidas que a Bíblia proíbe, não, né? Mas o que é que adianta você não comer as comidas que a Bíblia proíbe, mas come em grande quantidade, em quantidade exagerada? Está caindo no mesmo pecado, está praticando as obras da carne também, né? E quando a gente pratica as obras da carne, a gente deixa em evidência qual a natureza está predominando na nossa vida, né? A gente viu que aqueles que são nascidos do Espírito são os chamados filhos de Deus. Porém, aqueles que são filhos de Deus, que têm a natureza espiritual, eles têm que desenvolver os frutos do Espírito, né? Eu acho interessante essa forma que a Bíblia traz, né?
fazendo algumas alegorias com relação à plantação, a cultivo de terra, essas coisas, a parte agrícola, né? Porque ele diz que os que têm a natureza espiritual têm que dar fruto, né? E ele até destacou aqui quais são os frutos. Eu vou ler novamente, porque a gente precisa fixar bem isso e procurar desenvolver esses frutos, para assim nós termos a identidade de pessoas que estão com a natureza espiritual predominando ou direcionando, reinando na nossa vida, né? Os frutos são assim, ó: amor, alegria, paz, longanimidade, poderíamos dizer paciência, benignidade, querer o bem das outras pessoas, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, gente. Domínio próprio é algo que a gente tem muita dificuldade hoje, né? Começa a fazer uma coisa, quando dá fé, não consegue parar, não tem limite. Hoje as crianças mesmo, as bichinhas já nascem sem isso daqui, né? É uma briga para elas aprenderem a ter isso, porque basta dar um celular para uma criança que pronto, ela quer passar o resto do dia de frente para o celular, de frente para um tablet, de frente para uma televisão, assistindo ali coisas que não agregam na vida delas, não ensinam nada que preste, é apenas uma perca de tempo e ainda mais conduzindo elas para o caminho que não conduz para o céu, né? E aí, quando tira elas de frente das telas, meu amigo, aí o berreiro é grande. O berreiro é grande, ou seja, ausência de domínio próprio, né? Algo que muitas vezes nós temos muita dificuldade. Contra estas coisas não há lei. Por que ele disse isso, Davi? Não há lei. Porque a lei, irmãos, ela tem um propósito na nossa vida. O propósito da lei é servir de espelho para mostrar, refletir o caráter de Deus e ver o quão distante nós estamos daquele padrão, para fazer com que gere em nós o desejo de buscar mais a Jesus, né? Essas coisas aqui, elas na verdade demonstram que a gente já tem Jesus. Então, por isso que diz que para essas coisas não há lei, né? Ou seja, elas estão sendo aprovadas e de acordo com a vontade de Deus. Pois muito bem, frutos do Espírito, um alvo a ser alcançado. E uma coisa bastante interessante que eu estava lendo aqui, antes da gente começar a meditar, né? Eu vi que essas coisas não devem ser apenas almejadas por nós, mas elas devem ser apresentadas nas nossas atitudes, né? A gente consegue com muita facilidade transparecer as obras da carne, porém a gente tem que frear isso, tem que deixar de praticar isso, tem que deixar de fazer isso e passar a praticar, a fazer os frutos do Espírito. Uma coisa é as obras da carne, outra coisa são os frutos do Espírito. Ambos estão lutando pelo governo de nossa vida, né? A questão é, quem vai predominar? Eu espero que, assim como eu, você também tenha um desejo de transparecer os frutos do Espírito, porque assim nós iremos não somente dizer que somos filhos de Deus, mas nós também iremos demonstrar que somos filhos de Deus. E as duas coisas são muito importantes. Pois muito bem, chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Eu espero que você esteja aproveitando esses minutos tão especiais em que nós gastamos nosso tempo, investimos, né? Melhor é a palavra, nós investimos nosso tempo passando tempo com Deus. E com certeza esses poucos minutos que nós passamos juntos aqui, estudando a palavra de Deus, meditando sobre os textos bíblicos, com certeza eles vão gerar aí resultados eternos. Esse é o meu desejo para você. E como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração de encerramento e assim nos despedirmos. Vamos orar. Senhor Deus, que estás nos céus, nós te louvamos porque passamos esses minutos na tua presença, aprendendo e estudando sobre um assunto muito importante. Nos ajuda, Pai, a transparecer os frutos do Espírito e silenciar as obras da carne, porque nós sabemos que as obras da carne, eles não te agradam e nos afastam de ti. E nós não queremos isso para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você, estudando a palavra de Deus, meditando e refletindo sobre a sua vontade para as nossas vidas. E como eu costumo sempre dizer, que nós possamos sempre estar buscando o reino de Deus. Se queremos de fato passar a eternidade ao lado de Deus, tendo um prazer e gozando das felicidades reservadas ao céu, que nós possamos, a partir de hoje, a partir de agora, sempre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. As outras coisas, a Bíblia diz que Deus sabe que nós precisamos, que nós necessitamos, e Ele não vai
deixar faltar nada para nós. Isso requer de nós fé. E que eu e você possamos cultivar essa fé. Em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima. Eu te vejo amanhã, pela graça de Deus. Tchau, tchau.